Olá! Que bom ter a sua companhia aqui em mais uma conversa do Ministério Jesus Diário. Hoje a gente vai mergulhar um pouco numa imagem bem forte que Jesus usou, né? A parábola da rede, lá em Mateus 13. A gente está se baseando aqui numa análise, um material chamado O Fim da Rede, Juízo e Separação Final. E tem aquela passagem central, sabe? Versículos 49 e 50 Ah, sim. que diz: Assim será no fim desta era, os anjos virão, separarão os maus dos justos, Pesado. e os lançarão na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. É forte, né? Muito forte. Então, nossa ideia aqui é conversar sobre o que essa imagem significa, quais as implicações para nós hoje, pensando no fim dos tempos, nessa separação. Vamos lá? Com certeza. Vamos sim. Essa imagem da rede, ela é muito visual, né? Pensa numa rede de arrasto mesmo. Ela é lançada no mar, pega de tudo. Peixe bom, peixe ruim, o que tiver ali na frente. Tudo misturado. Exato. E Jesus usa isso para falar que o reino dos céus, aqui na terra, na sua forma atual, alcança muita gente. Sem essa distinção inicial, sabe? A mensagem vai, se espalha, pessoas são atraídas para perto, entram em contato, a rede vai, assim, juntando. E isso reflete bem a igreja que a gente vê, né? Um lugar com todo tipo de gente, histórias diferentes, níveis de compromisso também diferentes, mas aí, como você falou, vem o ponto crucial da parábola, que a análise que a gente usou destaca bem. Justamente. O ponto central não é quem está dentro da rede agora, nesse momento, mas o que acontece depois, quando a rede é puxada para a praia, para a margem. Na hora da verdade. Isso. A separação final, o juízo, ele não vai ser pela aparência, sabe? Não é pelo nome cristão ou por frequentar a igreja. O critério, segundo a parábola, é a natureza real e espiritual de cada um. É ser um peixe bom ou um peixe ruim. Entendi. A pergunta que fica martelando é: a pessoa está só ali misturada na rede, sabe? No ambiente. Ou ela passou por uma transformação real, uma regeneração. Aquela mudança interna, né? Exato. Aquela mudança profunda que o Espírito Santo faz por meio de Cristo. Isso toca num ponto fundamental. A diferença entre o alcance amplo do reino, a rede pegando todo mundo, e o destino individual de cada um. Sim, Muitos são chamados, né? Muitos ouvem, participam de alguma forma, são apanhados pela rede. Mas o que garante a permanência no reino eterno mesmo é a justificação pela fé em Cristo. Quer dizer, ser considerado justo por Deus por causa da fé. Isso leva a uma mudança de vida real, né? exatamente. E uma coisa que me chamou muito a atenção na análise é a clareza sobre quem faz essa separação final. Ah, importante isso. Não somos nós. Definitivamente não. São os anjos amando de Deus. A tarefa da igreja, nossa tarefa, é lançar a rede, anunciar o evangelho para todo mundo. Sim, sem distinção. Mas decidir quem é peixe bom ou ruim, no final das contas, isso é com Deus. Hum. Isso tira um peso, né? Da gente ficar tentando julgar o coração dos outros. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, devolve a responsabilidade para nossa própria condição diante dele, cada um por si, nesse sentido. Faz todo sentido. E essa imagem da rede sendo puxada para a praia, para a margem, isso também sinaliza que esse tempo de oportunidade, essa paciência de Deus, tem um limite, certo? Exato. A parábola deixa isso bem claro. A rede ainda está sendo arrastada, ou seja, o tempo é agora. Ainda há tempo. Uhum. Mas um dia ela será puxada para a praia. Essa porta da graça, essa chance de arrependimento, de fé genuína, ela não fica aberta para sempre. Vai ter um fechamento, um momento de definição. E quando a gente lê sobre choro e ranger de dentes, a análise que lemos pega pesado nisso, né? Não dá para encarar como uma metáfora leve. De jeito nenhum. Não é uma coisa figurativa apenas. É uma linguagem que descreve uma perda profunda, um remorso eterno, consciente por ter rejeitado a salvação em Cristo. Que coisa séria. Não é aniquilação, tipo sumir. É uma existência de angústia de separação de Deus. Lembra o que Hebreus diz, né? Hebreus 9, 27. Sim, que depois da morte vem o juízo. Exato. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A prestação de contas é inevitável e muito séria.
Nossa, diante de tudo isso, como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? A análise que a gente comentou, ela sugere umas perguntas para reflexão pessoal. Achei muito boas. Sim, perguntas diretas, né? Tipo, minha ligação com o reino é só superficial, só de estar perto, no ambiente, ou eu realmente faço parte dele pela fé, pelo arrependimento? Hum, Existem sinais concretos de transformação na minha vida? Coisas que mostram que o evangelho está agindo mesmo? ou é só fachada? Pois é. Minha confiança está na aparência, na tradição religiosa ou num relacionamento real, vivo com Cristo, que vai ser aprovado no fim. Como a análise fala de forma bem direta, não se iluda com a presença na rede, o que importa é a natureza do peixe, ponto final. Forte isso e leva direto para a necessidade de um autoexame sincero, não acha? Olhar para dentro, mas com a ajuda da palavra de Deus. Sem dúvida alguma. É o que Paulo recomenda lá em 2 Coríntios 13, né, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Autoexame mesmo. Uhum. E o Salmo 139 tem aquela oração linda e desafiadora. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É um chamado para a gente não confiar numa religiosidade vazia, sabe? Sem aquela regeneração que a gente falou, sem a vida de Cristo atuando em nós de verdade. E essa reflexão toda, ela traz um senso de urgência também, né? Muita urgência, porque, olha, se a rede ainda está no mar, significa que hoje é o dia de responder ao chamado de Deus. Hoje é dia de se arrepender e crer. Agora. Agora. E também é dia de continuar lançando a rede. Falar da graça e também do juízo para outras pessoas. Como o material que a gente leu nos lembra. Hoje é dia de arrependimento. Amanhã pode ser o dia da separação. A gente precisa viver na expectativa da volta de Cristo. Com esperança, claro, se estamos nele, mas com vigilância também. Resumindo então nossa conversa, existe essa tensão, né, entre o reino de Deus alcançando muitos agora, de forma bem ampla, e a certeza do juízo que vem, onde vai ter essa separação definitiva. A parábola da rede nos força a encarar isso de frente. Exatamente. E a pergunta que fica ecoando, talvez, para nossa reflexão pessoal mesmo, seja essa. Sabendo que a rede está recolhendo agora, que tipo de peixe eu estou sendo? É a pergunta de 1 milhão, né? Que a gente possa levar essas verdades muito a sério, mas sempre com o olhar na esperança, na graça de Deus que ainda está disponível hoje para quem se volta para Ele. Com certeza, a gente agradece muito o seu interesse em explorar essas questões aqui conosco no Ministério Jesus Diário. Esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil para sua caminhada e se você se interessa por formação, por recursos para liderança ministerial, a gente convida a conhecer o nosso projeto lá em jesusdiario.com.br. Tem bastante coisa lá. Isso aí. Vale a pena conferir. Até a próxima!